Olá, pessoal do 7º ano. Estamos de volta com mais uma aula de língua portuguesa. E nosso tema de hoje é o estudo do predicado, certo? Os tipos de predicado. Nos anos anteriores, vocês tiveram a oportunidade de conhecer a estrutura das sentenças da língua portuguesa, né? Com esses conhecimentos, nós vamos agora avançar mais um pouco, dedicando-nos à função sintática do predicado. Nessa aula, nós vamos voltar para essa função, bem como a sua relação com a função do sujeito, né? Para que uma situação, né, de enunciação exista, é preciso que os interlocutores compreendam claramente os enunciados, né? Há determinadas situações de comunicação que exigem frases completas, com todos os termos nitidamente expressos nos enunciados. Por exemplo, um comunicado da direção da escola aos pais dos alunos, né? Imagine que um pai, ao chegar do trabalho, encontra sobre a mesa da sala de jantar um comunicado da direção da escola em que o filho estuda, né? Trata-se de um convite para uma reunião. Nós sabemos que um comunicado deve conter as informações que garantem a interlocução, né? Para isso, né, eu trouxe para vocês esse exemplo. Alguns enunciados, eles estão incompletos, certo? Então, eu peço que vocês vão completando, né, na medida que eu for lendo, certo? Exebe a Escola de Educação Básica da UFO, Uberlândia, 2 de março de 2010. Prezados senhores pais, senhoras mães e eu responsáveis, a direção da Escola de Educação Básica preocupa-se muito. Por isso faremos. Precisamos no dia 20 de abril, às 20 horas, porque sem sua participação nada poderemos decidir. Por isso nós convidamos, já que o assunto interessa. Sem certas medidas, as propostas desta escola não funcionarão. Atenciosamente, a direção. E então, vocês conseguiram compreender o que fará a direção da escola, do que ela precisa, a escola convida quem, o assunto interessa a quem? Nós não conseguimos responder esses questionamentos, né? Está faltando algo. Logo em breve vocês entenderão o que é, né? Vamos ler agora esse texto, né, para a gente começar a discussão sobre a estrutura, né, dos enunciados. Simultaneidade. Eu amo o mundo, eu detesto o mundo, eu creio em Deus, Deus é um absurdo, eu vou me matar, eu quero viver. Você é louco? Não. Sou poeta. Né? E um poeta que parece ter alma de adolescente, né, gente? Que é adolescente que vive esses conflitos, né? Vejam. Observem, né, essas orações retiradas do texto que nós acabamos de ler. Você já sabe que os verbos, eles flexionam em pessoa, número, tempo e modo, né? Eles expressam processos situados no tempo, antes do momento da fala, no mesmo momento que ocorre ou depois dela. Então, do ponto de vista do sentido, esses processos se referem a situações diferentes. Vamos comparar, né? Nas orações aqui da primeira coluna, né, o verbo expressa uma ação. Eu amo o mundo, eu quero viver, recolher as folhas. Na segunda, né, os verbos eles representam fenômenos da natureza. Está chovendo, ventou, deve nevar. E na terceira, estado, né? Você é louco, ela estava triste. Pedro continuava doente. Então, aqui não são esses verbos em destaque aqui, não expressam ação, né? Mas estado. Certo? Então, essas diferenças, né, elas são responsáveis pela classificação do predicado, né? Os verbos que expressam ação ou fenômeno, eles fazem parte do predicado verbal, enquanto os verbos que expressam estado fazem parte do predicado nominal. No predicado verbal, o núcleo será sempre o verbo, e no predicado nominal, o núcleo será sempre o nome, né? E temos ainda o predicado verbo nominal, na qual ele contém dois núcleos, o verbo, né, que é uma ação, e o nome, que atribui característica ao sujeito. Vamos observar agora nessa trilha de Fernando Gonzalez. Não gosto de doce. Eu nunca salto a geladeira. Pinóquio,
Por que você está mentindo depois de velho? Quebrou o controle remoto. Nessa tirinha aí são retomados os personagens da literatura, né? Vocês conseguiram identificar quais são? Pinóquio e o grilo falante, né? Que diferença existe entre essa representação aí da tira e os personagens originais, né? Tradicionalmente, o Pinóquio ele é um menino, enquanto o personagem da tira, né, de Gonzales, ele é um homem, né? A narrativa condena um comportamento, né? Como essa ideia ela é apresentada na tira. Né? O grilo falante, ele repreende Pinóquio por mentir, mantendo a mesma moral da história original. E por que o motivo citado por Pinóquio para justificar seu comportamento provoca humor? É uma razão banal, né? Ele apenas quer que o nariz cresça para usar no lugar do controle remoto que quebrou. Vocês observem, né? Em um dos períodos da tira, né, quando ele diz não gosto de doce, que o sujeito ele está implícito, né? A gente só consegue identificar o predicado. Né? Não gosto de doce. Não existe aqui o sujeito aparente na oração, mas a gente consegue identificá-lo pela desinência do verbo. Né? Então, todos os verbos da tira são verbos de ação, por isso, em torno dele se organiza o predicado verbal. Né? O predicado ele pode ser composto apenas pelo verbo, como acontece na última oração, né? Ou conter outras palavras que funcionam como complementos ou acessórios. Né? Observe que a última oração quebrou o controle remoto. Qual é o sujeito? O controle remoto quebrou. Né? Então, sujeito, controle remoto e quebrou o predicado. Vamos acompanhar agora, para a gente observar essa diferença, certo? Veja, não gosto de doce, né? A oração inteira é o predicado porque o sujeito ele está implícito. Eu nunca assalto a geladeira. Sujeito eu, nunca assalto a geladeira, predicado. Agora observem, né, a construção do predicado nominal, né? Os verbos também contribuem para expressar estado, né? Não só ação. Né? Observe essas orações do primeiro quadro. Olá, eu sou John Arbuckle. Eu sou cartunista e esse é meu gato, Garfield. Olá, eu sou Garfield e eu sou um gato. E esse é meu cartunista, John. Nossa única preocupação é entreter você. Me dê comida. Observe as orações. Eu sou John Arbuckle, eu sou cartunista e esse é meu gato, Garfield. Qual é o sujeito e o predicado dessa oração? Sujeito eu, né? Sou John Arbuckle, é o predicado, né? Eu sou cartunista, eu. Sujeito, sou cartunista, predicado, certo? E qual é o núcleo desse predicado? O núcleo é o nome, né? Por quê? Porque o verbo ele não expressa a ação, né? E a informação principal está centrada no nome, que é John Arbuckle e cartunista. Veja que nessas frases, né, o que fica em evidência é a qualidade ou estado do sujeito, né, que vem depois do verbo, e não o verbo como ocorre no predicado verbal. Por isso chamamos esse tipo de predicado nominal. Né? O núcleo desse predicado é o predicativo do sujeito, e não o verbo de ligação, certo? O verbo sou, né, ele só serviu aí de ponte entre o sujeito e o predicativo. Para entender melhor meu conceito de predicado nominal, vamos ler novamente uma tira de Garfield. Você parece gordo. Eu pareço gordo. Eu pareço gordo. Então, isso é algum tipo de ilusão de ótica? Qual é a característica de Garfield, né, que é tratada aí como assunto da tira? A gordura dele, né? Que sentimento está aparentemente expresso no primeiro balão? Ele está chocado, né, perplexo, incomodado. Que recurso foi empregado para indicar que o comentário de John impactou fortemente Garfield? A repetição da imagem dele, né, no segundo quadro e no terceiro quadro, sem a figura de John, indicando que o comentário foi
tão forte que o imobilizou, mantendo o pensamento a respeito do que o seu dono lhe disse. No terceiro quadro, o leitor percebe que a reação de Garfield tem um motivo diferente do que a princípio se imaginava, né? Garfield está incomodado com o verbo usado por John, já que sempre soube que era gordo, ficando surpreso, portanto, com a ideia de parecer gordo e de não ser gordo, né? Então, o humor da tira é produzido em grande parte pelo uso desse verbo parecer, que liga a palavra gordo ao sujeito, né? Então, só no último quadro é que a gente percebe que Garfield não está incomodado com a característica que lhe foi atribuída, mas com o fato do verbo indicar que essa característica representa apenas uma aparência e não a realidade. Nas frases da tira é utilizado o predicado nominal, cujo núcleo é um termo caracterizador do sujeito e recebe o nome de predicativo do sujeito, certo? O verbo, nesse tipo de predicado, tem função de relacionar esse termo ao sujeito e é chamado de verbo de ligação. Vejam. Veja agora a tela de Sora, que foi exposta ao público pela primeira vez em 1886 e hoje é uma das pinturas mais importantes do mundo. Observem a tela, né? E vamos ler os comentários, né, que foram feitos sobre ela. Quando Jorge Seurat mostrou ao mundo sua obra um domingo na La Grande Jatte, provocou escândalo no meio artístico. A técnica pontilhista de Seurat consistia em aplicar a tela em pequenos pontos de cor pura, formando um mosaico que, visto de longe, criava um efeito mais luminoso e vívido do que as paletas matizadas dos impressionistas. Num primeiro momento, a reação foi de ultraje, disse o curador-chefe da amostra, Serge Lemoine. As pessoas acharam a tela escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra, disse. Outras a consideraram extraordinária. O estilo foi imediatamente imitado na França, depois na Bélgica, Holanda e Alemanha. Bom, o produtor do texto comenta as reações do público diante da tela, né, a qual surpreendeu a todos. Uma parte dos espectadores rejeitou as inovações, enquanto a outra as recebeu com entusiasmo. Para descrever essas diferentes reações, foram empregados termos caracterizadores. De um lado, escandalosa, totalmente incompreensível e bizarra. De outro, extraordinária. Para indicar que eram opiniões, foram usadas as formas verbais acharam e consideraram. As características, portanto, foram atribuídas ao objeto por meio da ação verbal, né? Observa a diferença dos enunciados. As pessoas observavam a tela antiga e as pessoas acharam a tela escandalosa, né? O termo antiga é uma característica da palavra tela e independe da ação verbal. O fato das pessoas observarem a tela não altera a condição de antiga que ela possui. Já a atribuição do termo escandalosa à palavra tela depende da ação do sujeito. A tela, né, termo que funciona como objeto, é escandalosa segundo a impressão das pessoas. A palavra escandalosa é, então, um predicativo, né? E o predicado que se forma é chamado de predicado verbo nominal, porque tem dois núcleos, o verbo e o nome, né? O verbo é acharam e o nome escandalosa. Vamos lá. Observem essa oração. As crianças voltaram exaustas, né? Nós temos aí o sujeito, né? Primeiro nós identificamos o verbo, que é voltaram, né? Quem voltou exausta? As crianças. Então, as crianças é o sujeito. Voltaram, nós temos um verbo de ação, e exaustas, nós temos uma característica atribuída ao predicado. Nós chamamos de predicativo do sujeito. Eu trouxe para vocês agora um esquema, né, sobre os tipos de predicado, né? Predicado verbal indica uma ação sendo constituído por um núcleo, que é o verbo nocional, aqui indica uma ação, e não a presença do predicativo do sujeito. Um exemplo, nós caminhamos muito hoje, né? O núcleo desse predicado é o verbo. No predicado nominal, indica o estado ou qualidade, sendo constituído por um verbo de ligação, e o predicativo do sujeito, complementa o sujeito, distribuindo-lhe uma qualidade, né? Um exemplo, Alain está feliz. O núcleo desse predicado é o nome feliz. E o predicado verbo nominal, que ao mesmo tempo que indica a ação do sujeito, informa sua qualidade ou estado, sendo constituído por dois núcleos, um nome e um verbo. A presença de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto complementa o objeto direto
ou indireto. Exemplo, terminaram satisfeitos o trabalho, né? Nós temos 2 núcleos, o verbo e o nome. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, as especificidades de cada um dos predicados, né? E lembre-se que vocês são sempre capazes. Fiquem em paz e até a próxima.